A paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Números capítulo 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Eu já expliquei que cada tribo carregava uma bandeira, cada bandeira tinha um símbolo, e o símbolo da bandeira de Judá era um leão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no monte Zefer. Partiram do monte Zefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Mazerote. Partiram de Mazerote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ijé-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade.
partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Viu? Porque essa confusão lá? São tudo primo e são todos inimigos. Deus já havia feito uma determinação. Números capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. Tirar sorte para dividir a terra não é pecado. Tirar sorte envolvendo dinheiro, aí é pecado. Ah, eu vou pegar, fazer um joguinho em família, tal, para passar o tempo, não é pecado. Agora, se você acrescentar um dinheirinho ali, mas é um centavo, é simbólico, nada a ver. Entrou dinheiro, passa a ser pecado. Aí o jogo passa a ser errado. A região sul vos será desde o deserto de Zin até aos limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Adar e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis de Azar-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que habitareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés já receberam a sua herança.
Estas 2,5 tribos receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a terra pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Quando Deus ordena uma coisa, faça. Não importa o que. Qualquer coisa está nas costas dele porque ele mandou. A tua obrigação é só fazer. Já falei isso lá atrás. Números capítulo 35. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1.000 côvados em redor. Fora da cidade, ao lado oriental, medireis 2.000 côvados. Do lado sul, 2.000 côvados. Do lado ocidental, 2.000 côvados. E do lado norte, 2.000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes de herança aos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas; se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Aqui é como se fosse o dízimo. Não é claro, mas eu posso simbolizar o dízimo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou, se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte,
e este morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida, o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vieram pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular
cada um a herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Você que desde o início acompanha essas explicações de Gênesis até agora, nós encerramos o livro de Números. Você ouviu falar dos sacrifícios, das ofertas, e eu vou fazer uma oração. Eu quero que você faça essa oração também. Onde houver uma pausa, você dirá o teu nome. Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, seu único Filho, eu reconheço os meus erros, as minhas falhas e atos que desagradaram ao Senhor. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador de minha alma. Peço que o Senhor apague as minhas transgressões, apague os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa ter morada eterna em teu reino celestial. Em nome de Jesus. Amém.